Voltamos! E agora para aquele momento que todo mundo gosta e que já é esperado às segundas-feiras. Momento de falarmos com cada signo do zodíaco. É a hora do nosso horóscopo que vai ser feito com o baralho cigano hoje. A Evelyn já está aqui conosco. Bom dia, Evelyn, tudo bem? Bom dia, Edu, tudo bem? E você? Melhor agora. Foi bem de fim de semana? Tudo ótimo, muito bom. Então vamos começar mais uma semana com tudo, né? Vamos sim, com bom astral. Então bora falar com o signo de Áries. Atenção, você ariano. Os arianos, sai a carta do baralho cigano 22, a carta do caminho, né? Até tem um termo cigano, por caminho, quer dizer, está no seu destino, né? É uma carta que traz facilidades, abertura, né? Olha o número da carta, é um número 4, 2 mais 2 dá 4, então um momento de se organizar, trazer situações sólidas, fixas, né? Ela traz estabilidade para você caminhar na sua estrada, ó, da vida mesmo, né? E essa carta, ela é uma carta de tempo no baralho cigano, ela traz rapidez, né? Ela traz abertura, facilidade, uma carta espiritual, né? Que as coisas realmente andam. Um bom período para fazer viagens curtas, não, a imagem de uma estrada, né? O pé na estrada. E quem traz a proteção aí para os arianos essa semana é Ogum, né? O vencedor de demandas, o que rege, traz a proteção nas estradas, né? Então que a espada de Ogum aí, a espada de ferro de Ogum corte os obstáculos. Então é uma carta de muita facilidade aí e abertura. Então que os obstáculos sejam cortados, né? Coisa boa aí para quem é de Áries. Bom, vamos ao segundo signo do zodíaco. Hora de falar com taurinos. Os taurinos, sai a carta número 31 do baralho cigano, a carta do sol. Então os taurinos vão estar com bastante energia, até quando eu faço a limpeza espiritual profunda, né? Tem uma parte da limpeza que eu faço a invocação do sol, porque o sol queima os miasmas, traz a força vital, entusiasmo, alegria, traz clareza nas situações, né? O sol clareia, então traz explicação de situações que estão ocultas, né? Ele coloca as coisas as claras, na vista, e traz a proteção. O sol é o sagrado masculino, né? Traz a proteção no sincretismo de Oxalá, de Jesus Cristo, do avô Sol, todo esse sagrado masculino, né? Então traz esse momento de revelação, de esclarecimento, de energia, de pique, né? É uma carta extremamente positiva. E ela traz situações também benéficas organizadas, porque é um 31 que traz um 4. Então traz segurança, porque as coisas vão abrir, né? Tem esse momento de explicação, de clarear, né? Muito bom. Vamos falar agora com o terceiro signo do zodíaco. Atenção, você que é de Gêmeos. Os geminianos, sai a carta do livro. O livro é uma carta tema de estudos e trabalho, né? Então uma semana boa aí para os geminianos fazerem a parte cultural, né? Comprar livro, fazer curso, porque ela é uma carta cultural, e focar no trabalho. No arcano menor, traz ouros, que traz a materialização das coisas, né? A concretização da forma. E essa carta, né? O livro fala de coisa fechada. Então o livro fala, olha, as coisas que estiverem ainda no papel, não converse com as pessoas. É uma carta fechada, mais reservada, e é uma carta mais racional, de lógica. Então é uma semana de ter mais lógica, né? Um livro, você vai escrever um livro, tem que ter começo, meio e fim, não é isso? Então é isso que pede o livro, né? Uma estratégia lógica com começo, meio e fim, né? Escreva as coisas. Então uma carta extremamente positiva aí para estudos e trabalhos. Ela traz na numerologia um 8, né? Que traz a oportunidade, traz o poder de vocês concretizarem as situações. Mas o segredo é o segredo. Fiquem fechados, é uma carta fechada. É isso aí, baú aberto não esconde tesouro, né? Então vamos silenciar, você que é de Gêmeos, tomar mais cuidado aí com o que fala essa semana. Agora chegou a hora de falarmos com cancerianos. Os cancerianos, sai a carta número 4 do baralho cigano, a carta da fada, a carta da casa. É que eu fiz confusão aqui. Esse baralho, gente, é um baralho cigano estilizado, é um baralho de fadas.
Vocês podem ver que todas as cartas, né, elas têm fadas. Então, a carta do baralho cigano das fadas, número 4, a casa. A casa, ela traz situações também sólidas, né? Uma boa semana para tratar de assuntos imobiliários, compra e venda e locação. E a casa, ela manda cuidar né? Ela pede para cuidar do seu dia a dia, ela pede para cuidar do seu entorno, da sua rotina, não só da rotina do lar. A casa não representa só o lar, mas ela representa também o local de trabalho, né? Às vezes a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa, né? Ela traz no arcano menor um aconchego, né? Situações mais confortáveis, né? A gente fala, a casa é o quê? É o descanso do guerreiro. Você chega cansado, você chega na sua casa e você descansa. Então fala de situações mais confortáveis, equilibradas, questões imobiliárias. É muito interessante porque se vocês forem ver, Áries tirou 22, que dá 4, né? Touro tirou 34, que dá 4, e agora Câncer, que dá o 4 original, né? Tem os 4 derivados, então traz uma estabilidade para essas pessoas aí, né? E traz esse aconchego, uma carta extremamente positiva. Nunca tinha visto um baralho cigano de fadas. Bonito, né? Ele é derivado, então tem todas a mensagem é a mesma, a estrutura é a mesma, mas pode reparar, as imagens sempre tem as fadinhas. Muito legal. Gente, daqui a pouquinho a Evelyn vai atender você, viu? Você que está assistindo o programa, você vai poder escolher, né, com qual oráculo você quer que ela te responda. Temos 4 aqui hoje: tarô, baralho cigano, Ogan e runas. Para isso é só você mandar sua mensagem no WhatsApp da TV, que é o código 11, número 962710106, e aí você manda a pergunta, nome completo, data de nascimento, qual oráculo você quer que ela utilize para te responder, tá? Uma outra forma de você mandar também é pelo Instagram. Você tem que estar me seguindo, segue o perfil @eduescarfon, segue o perfil Evelyn Jimenez Sanches, e aí você me manda por inbox que eu vou ler aqui a pergunta para ela já já, tá? Mas seguimos falando agora com qual signo, Evelyn? O céu. Leão. Bora lá, leoninos. Os leoninos. Sai a carta número 1, né? A carta do cavaleiro, é a carta que abre o baralho cigano, né? Então fala de um período de abertura. O número vai dar a dica essa semana para os leoninos, número 1. Número 1 é o número que abre toda a sequência numérica. É o número que fala que vocês, leoninos, devem inserir coisas novas, né? O número 1 fala de novidades, de início, então tá bom para isso. E o cavaleiro, qual é a palavra-chave do cavaleiro? Superação de obstáculos, não é? Então, se tem alguma coisa para resolver, pendente, importante, vai resolver. Qual é a imagem mais clássica do cavaleiro? É um homem montado num cavalo, ele está acima, né? Está acima do cavalo. Então, ele consegue enxergar mais para frente do que quem está ali embaixo. Então, fazer projetos, iniciar projetos a longo prazo. Então, tá uma semana boa, traz direção, traz controle de situações, né? Então, uma carta de tempo também rápida. E quem traz aí a proteção para os leoninos essa semana é São Jorge Guerreiro. Então, traz essa abertura aí de superação de obstáculos com inícios, com começos, com a energia do novo, né? Ótimo, gostei. Vamos falar agora com Virgem, gente? Bora ver o que vem aí para o 6º signo. Os virginianos, sai a carta número 2, a carta dos obstáculos. Então, o próprio nome da carta, né, virginianos, fala. Então, vai ser uma semana de obstáculos, porém passageiros. Não tem nada a ver com coisas espirituais, né? É coisa normal do dia a dia que atrasa, né? A imagem clássica, qual que é? Geralmente é uma estradinha cheia de pauzinho, pedrinha. Dá para passar essa estradinha? Dá, mas demora mais, tem que desviar do pauzinho, da pedrinha. Então, é uma carta que vocês chegam lá, mas demora. Então, é uma carta de tempo que tem atraso. E o 2 vai dar uma dica de vida. Não tente fazer tudo sozinho. O 2 fala de pedir ajuda. Essa carta, ela traz a sorte de vocês encontrarem
uma pessoa para dividir, ajudar e superar os obstáculos, né? Então, uma semana que tem que ter um pouco de paciência, às vezes os projetos vão ter que ser melhor trabalhados, vai demorar um pouquinho mais, mas fecha. Que bom que fecha, isso é o mais importante, né? Mesmo que você tenha que colocar mais energia nas coisas, mas o resultado é positivo, né? Mais energia, ter paciência, mas o resultado é positivo. Bom, vamos falar agora com a galera de Libra. Os librianos sai a carta número 25, né? A carta da aliança. Essa carta, ela é uma carta tema de sociedade. Então, tá bem positivo aí para vocês se unirem, né, com pessoas. A aliança formaliza relações. Na parte espiritual, ó lá, dá um 7. Então, o 7 fala da espiritualidade, trazendo ajuda para vocês concretizarem as situações. Então, é uma carta extremamente positiva, que fala de a união faz a força mesmo, né? Uma carta de vínculo forte, de estar junto, de estar presente, né? E essa carta, assim, é também como os cancerianos tiram a casa, né? A aliança para os librianos também fala para cuidar do quê? Do entorno, do em volta, do cotidiano, das pessoas que estão em volta. Então, uma carta de apoio, uma carta de acordo, é uma carta extremamente positiva, tanto espiritualmente como na parte prática, porque existe o vínculo forte, né, juntando, unindo e indo para o mesmo caminho, com o mesmo fim, né? Ótimo. Bora ver agora o que vem para a galera de Escorpião. Os escorpianos sai a carta número 5, a carta da árvore. Essa é uma carta tema que fala de situações de família que vêm à tona para serem resolvidas. Essa carta, ela é uma carta que traz um movimento, porque é um número 5, né? Porém, ela traz um movimento lento, né? Para você plantar uma árvore, né? Você tem que preparar o solo, aí joga a semente, aí espera crescer a árvore, até comer a maçã demora. Então, uma carta que essa semana se concretizam as coisas que criam raízes, a gente fala coisas fixas, que tem progresso, né? A árvore ela cresce para cima, que tem progresso, porém tem que ter um pouco de paciência. Essa árvore, ela fala também de reverenciar a ancestralidade, então ela fala dos ancestrais, ela fala também de procurar essa semana, se tiver alguma dúvida, resolver alguma questão, pessoas mais velhas, pessoas sábias. É uma carta de sabedoria, né? Ela é tão importante, a gente tem até um baralho, né? O Ogan, que são 25 árvores. Então fala da ancestralidade, de sabedoria, de usar, é uma carta do passado, então usar toda a sua experiência, toda a sua sabedoria para ir concretizando as coisas. Uma boa semana para ter contato com natureza também. Então, uma carta extremamente positiva que fala do nosso DNA, da nossa ancestralidade, ajudando a movimentar, porque é um 5, né? Ajudando a movimentar as coisas, mas de uma forma lenta, porém sólida, que traz a vitória, né? Ótimo. E essa coisa do contato com a natureza, né? Mesmo que você não consiga parar a sua rotina para ir em algum local, né? De repente passear, estar ali em contato direto com a natureza, você pode mexer nas suas plantas, na sua casa, né? E num parque próximo de casa também é uma forma de você dar uma escapadinha e de ter essa conexão. Agora, gente, antes de continuarmos com os últimos signos, vamos trazer uma mensagem para você que está fazendo aniversário. Você que fez ontem, está fazendo hoje ou nos próximos dias dessa semana, até o sábado, a gente tem uma mensagem das runas para você. Bora ver, Evelyn? Vamos lá, vamos ver as runas, pedindo o ancoramento de Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos lá. Vamos lá, olha lá. Sai a runa, né? Eu falo que essa runa é a runa da boquinha. Aqui, ó, é o lábio superior, aqui é o lábio inferior. Essa runa é uma runa mercuriana, é uma runa de comunicação, né? Então, para vocês que estão fazendo aniversário, é uma runa que fala de entrevistas, de diálogo, né? Então, uma runa da boquinha é uma runa que pede para que vocês dialoguem, conversem, né? Se coloquem. Essa runa também
ela representa na parte espiritual o manto de Odin. Então traz aí para vocês uma proteção, Odin, né, cobrindo vocês com o manto para vocês seguirem em frente. E ela é uma runa muito boa para fazer teste, né? Fazer concurso público, fazer entrevista. É uma runa muito positiva. E ela traz, como ela é uma runa muito mercuriana, ela traz o conhecimento também, né? Os estudos, o conhecimento. Essa runa também é ligada aos bardos, né? Que contavam as histórias, os bardos que traziam todo o conhecimento da ancestralidade. Então, uma runa extremamente positiva para estudos, entrevistas, e o manto de Odin aí abençoando, protegendo vocês no seu ano novo pessoal aí. Muito bom, runa Ansus, runa da comunicação para você aí aniversariante. Vamos agora voltar aos signos, falando para esta semana com o signo de Sagitário. O sagitariano sai a carta número 9, né? A carta do buquê ou ramalhete. O número já vai dar dica aí para vocês, né? Vocês conseguem concluir. O 9 é um número de finalização, conclusão. Mas quando sai o buquê, não é concluir de qualquer jeito, não. Porque essa runa fala de vitória com alegria, vitória com comemoração, né? Então, é uma runa muito positiva. Ela traz também um momento bom para vocês fazerem parte de grupos. O buquê é a carta do grupos e é uma carta que traz uma regência de Vênus. Então, deixa o dia mais bonito, né? Essa semana mais cheirosa, é um buquê mais bonito, enfeite aí a sua vida. E essa runa é uma runa que fala de presentes também. Então, vocês podem aí ganhar alguns presentes inesperados. Então, e uma coisa também que essa carta fala do buquê é comemorar. Se vocês forem conseguindo conquistar as coisas essa semana, porque tem uma grande tendência de concluir e conquistar, é bem positivo mesmo, tá? Comemore, celebre, não deixe passar em branco. Uma runa, uma carta extremamente positiva. Ok, boa semana então para quem é de Sagitário e vamos ver agora o que vem para Capricórnio. Capricorniano sai a carta número 28, né? Que é o cigano ou homem, né? E essa carta, na redução, vai dar um 1, né? 28 dá 10, dá 1. Então, iniciando projetos, começando coisas novas. E usando essa semana, capricornianos, todas as características masculinas, liderança, coragem. É uma carta mais mental do que coração. Então, é uma carta que fala de racionalidade, de impulso, de início, de ir mais sozinho, sem pedir opinião de muitas pessoas. Um sempre traz, né? Quem que tira os leoninos, que sai o cavaleiro aqui para os leoninos, e agora os capricornianos sai esse um derivado também. Então, para os leoninos e capricornianos, trazer uma coisa mais solitária, né? A gente fala o cavaleiro solitário, né? Para os leoninos, e aqui também é uma carta que fala de inícios. Essa carta, quando ela sai, ela fala dos bons contatos, pode aparecer gente ajudando vocês. Então, fiquem assim, abertos, fiquem ligados aí, porque pode aparecer alguém que dê impulso, porque é uma carta de ação para as coisas começarem aí. Perfeito. Chegamos no signo de Aquário, bora lá. Os aquarianos sai a carta do chicote, tá? A carta número 11. Olha, o número também vai dar a dica, 1 mais 1, 2. Peça ajuda. E aqui sim é uma ajuda espiritual, porque o chicote, ele tem sim uma conotação espiritual. Então tem alguma coisa no astral que está dando um nó, que está amarrando. Ela é uma carta espiritual, meio que espiritualmente tem alguns nozinhos a serem tirados. Então peça ajuda para fazer uma limpeza espiritual para quem entende da limpeza. E na parte prática, qual é a dica? A dica é ter paciência, porque vocês podem lidar tanto com pessoas como com situações chicote, né? Como que são pessoas chicote? Eu tenho um chicote, você não tem. Quem manda sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Pessoas inflexíveis. O chicote, ele traz uma rigidez.
Então, uma semana boa, né, que recomenda fazer as orações para limpar o campo espiritual e ter paciência, porque é aquela pessoa que não cede, né, situações mais enroladas. Então, vocês têm que ter esse jogo de cintura. Então, tem esse jogo de cintura, Aquário, e vamos ver agora quais são as indicações para a galera de peixes. Os piscianos, sai a carta número 20, a carta do jardim. O jardim, ela é uma carta do Dharma, né? Da felicidade, qual é a palavra-chave do jardim? Colheita, merecimento, recompensa. Então, se vocês estão esperando alguma coisa essa semana acontecer, colher os frutos, vai acontecer. Uma carta espiritual da colheita. O 2 fala de parcerias. Ela é uma carta da sexualidade com afetividade, né? E ela fala também de lazer. Ela é uma carta tema do baralho cigano de lazer. Então, qual é o seu hobby? Qual é o seu o que vocês gostam de fazer? Faça. O jardim fala disso, sair um pouquinho da rotina e trazer os prazeres da vida. Essa carta, em outros baralhos, ela chama as ervas, né? Então, é bom trazer a homeopatia, os florais, ter contato com a natureza, escaldapé, chá, banhos de erva em casa, né? Então, uma carta que ela traz, né? O jardim é o jardim do Éden. Ela traz felicidade, ela traz alegria, ela traz união, que é um 2, né? E traz essa leveza dos hobbies, né? Dos prazeres sendo conquistados. Ótimo, uma boa semana para todos os signos aí de Áries a Peixes. Agora, Evelyn, quais que são os signos que tem que ficar mais em alerta, ter mais atenção e quais que estão numa boa fase aí nessa semana? A mandala saiu muito boa, né? Eu achei. É muito boa, a mandala tem muito número 2 e número 4, tem bastante, né? Aquário, né, que é recomendado fazer uma limpeza espiritual e ter paciências com pessoas mais chatinhas, né, mais inflexíveis, e um pouquinho, né, nem tanto para Virgem, né, que Virgem sai a carta dos obstáculos passageiros, né, então vai ter que trabalhar um pouquinho mais. O resto tá tudo bem positivo, né, mais Aquário e Virgem, sendo que Aquário teria que ter uma conotação junto espiritual, né? Virgem não tem nada a ver com espiritual. Virgem é ter paciência no dia a dia aí, porque pode dar algumas demoras nos projetos. Ótimo. Chegou o momento da nossa pergunta mental. Hora de você pensar num assunto que você quer saber como que ele vai se desdobrar essa semana, o que esperar disso, ou para você que está precisando de um conselho, é hora de você mentalizar para quê? Qual assunto você está precisando de um conselho, que a Evelyn vai virar uma cartinha do tarô para te responder, hein? Então vamos subir aquela trilhazinha para você poder pensar num assunto. Eu também vou pensar agora, tá? Em alguma situação, né? Específica. E aí a gente vai virar uma carta do tarô para você. E aí, pensou já no assunto? Ó, a Evelyn já separou a carta, né, Evelyn? Tá aqui, ó, é o tarô, também é um tarô derivado, o tarô dos orixás. Tá aqui, ó. Vai ser com o tarô dos orixás. É o tarô dos orixás que vão falar. Ok, então concentre-se aí que ela vai virar a carta, pensa no assunto, vamos ver. E sai a carta número 14 do tarô, a carta da temperança. É um sim para isso que vocês perguntaram. O que é a carta da temperança? Pega água quente, pega água fria e tempera. Nem tão quente, nem tão frio. Qual é a dica para vocês conseguirem isso que vocês pensaram? Ter equilíbrio. O próprio nome da carta já dá a dica. Temperança, equilíbrio. Equilíbrio o quê? Equilíbrio emocional. Essa é uma das cartas das águas, né? O elemento água fala das emoções. Então, qual é a dica aí para vocês resolverem essa questão? Nem o ódio e nem a paixão, que são sentimentos extremos, né? Tem que ter esse equilíbrio, essa paz interior. A palavra-chave da temperança é continuidade e fluidez. Então, continue com esse projeto que a tendência é fluir. É como se fosse a imagem de um riozinho. Ela é uma carta que fala de acordos. Ela é uma carta alquímica benéfica. Ela pega o quente demais
o frio demais e transforma no morno, né? No equilíbrio. Então, uma carta muito positiva. No jogo primitivo do tarô, que é o tarô de Marsella, que deu origem a essa gama enorme de tarô que a gente tem por aí, tem a imagem de um anjo. Então, vocês têm aí a proteção da linha angelical para trazer esse equilíbrio, essa paz interior, né? Nem o de mais, nem o de menos, para conseguir fluir isso na hora certa. A temperança ela não é nem demorada demais, nem rápida demais. Tudo vai acontecer, fluir na hora natural, é uma carta natural e traz essa transformação. Se a coisa está desequilibrada, a temperança é um 14 que dá um 5, né? Então o 5 traz um movimento, se a coisa está desequilibrada, equilibra e faz o acordo aí. É uma carta bem positiva, é um 5. Ótimo, gostei. Gente, para você marcar uma consulta com a Evelyn Jimenez Sanches, eu vou passar para você agora o WhatsApp, hein? Primeiro, siga ela lá no Instagram, @Evelyn Jimenez Sanches. Esse é o Instagram dela. O WhatsApp para você marcar a sua consulta, não importa de qual lugar do mundo, onde você está, você pode conversar com ela por chamada de vídeo, esclarecendo todas as suas dúvidas. Código 11, número 987886000, 987886000. É isso, né, Evelyn, para agendar? Isso, então tem a consulta oracular, onde eu uso 4 oráculos, eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então eu posso mapear todos os seus setores e os corpos também. A limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho ali, né, os corpos, o centro de forças e potencializo os pedidos. Para você que está fazendo aniversário, tem a pesquisa por escrito do seu ano pessoal, ver qual o número que você está vivendo, que vai dar o tom, o foco, a tônica principal. E para quem gosta de oráculo e quer aprender, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, aula de prática e aula de ética. Já atendimentos, tá? Você manda a sua pergunta e fala pra gente com qual oráculo você gostaria de ser atendido. Runas, tarô, Ogan ou baralho cigano, qualquer um desses 4 que a Evelyn já está aqui posicionada para te atender. Mas antes, vamos falar um pouquinho do portal que acontece hoje, gente, 5/5, pela numerologia. Vamos entender o que ele representa, né, Evelyn? Dia de portal. Dia de portal, né? 5 e 5. Então, 2 vezes o 5. Então, o 5, ele é um número do que na numerologia? De movimento. Então, hoje é um dia de trazer um movimento, né? A palavra-chave do 5 é mudança, né? Para que as coisas que estão meio estagnadas, paradas, elas andem, né? Elas andem. É um dia também que podem acontecer imprevistos. O 5 traz imprevistos. Então, é um período, esse dia aí até o final aí da noite, que vocês têm que ter um jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. Descortinam aí novas oportunidades, novos horizontes para serem descobertos. Porém, ela traz também um momento de novidade, coisas novas, que o desconhecido descortina, né, o que está desconhecido também. Então, é um dia de movimento, é um dia de mudança e de colocar uma energia exatamente onde aquilo ali está meio parado mesmo e que você quer reativar. Então, o 5 traz esse período aí de movimento e mudança. E ter um jogo de cintura, porque 5, e ainda 5 dobrado, traz imprevistos. Aí pensando nisso, você pode até fazer uma meditação hoje também, né? Coloca uma musiquinha que você goste e vai visualizando as coisas que estão paradas, ganhando movimento na sua vida, né? Elas se transformando, fluindo, se desenvolvendo, para poder aproveitar dessa energia. Uma boa, né? É um dia que não dá para ficar parado. Com dois, né? É um dia que não dá para ficar parado. Então, alguma coisa que está estagnada sem energia, vocês movimentam, que dá certo, né? O que mais que nós temos no calendário astrológico, Evelyn? Eu faço calendário, né, gente? Eu faço calendário, como eu sou assim, toda misturada, eu faço calendário pagão, calendário cristão. Calendário esotérico, tem tudo, né? Eu faço calendário espiritual. Então, se vocês forem lá no meu Instagram, vai ter
deuses, deusas, vai ter fraternidade, vai ter orixá, vai ter santo, tá? Porque eu sou bem eclética. Hoje é aniversário do nosso querido Divaldo Franco, né? Que ele faz 98 anos hoje, ele nasceu em Feira de Santana e ele tem um trabalho, né, maravilhoso, né, da Mansão do Caminho, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, né, quando eu fui para a Bahia. Aliás, quando eu fui para a Bahia, eu fui conhecer a Mansão do Caminho, ao terreiro da Mãe Menininha e as obras de voluntariado da Irmã Dulce, né? Eu fui em todos. O trabalho dele é magnífico, porque a Mansão do Caminho já fica num bairro periférico, então já todo aquele pessoal que mora lá já é atendido, mulheres que estão grávidas, crianças, então eu conheço ao vivo o trabalho dele, né? E ele, entre os espíritas, ele é chamado de Paulo de Tarso do Espiritismo, né? Que ele é conferencista, ele é médium, ele é professor. Então, ele, né, quando eu fui conhecer a Mansão do Caminho, ele entrou em países para falar do espiritismo que ainda ninguém tinha entrado, né? Tipo África, ele foi o pioneiro. Tem lá na Mansão do Caminho um mapa com todos os lugares que ele foi fazer conferência, né? E ele tem mais de 250 livros publicados, né? Psicografados e em cartório. Todos os livros, né, que ele fez, ele pôs no cartório a doação para a Mansão do Caminho. Isso tá em cartório, né? Então ele é uma pessoa iluminada, né? Tem muito. Ele era amigo do Chico Xavier, né? Até tem um filme muito legal dele. Ele era amigo do Chico. Eles trocavam ideias. E tem a mentora dele, né, a Joana de Ângeles, que ajuda, né, na psicografia. Então, ele fazendo hoje 98 anos, ele já está meio doentinho, então é um dia de prestigiar, né, o nosso Paulo de Tarso do Espiritismo, que, como o Chico, levou aí para todo mundo os ensinamentos da base espírita kardecista. Perfeito, boas energias para ele então, para o Divaldo, né? Uma figura muito querida e muito respeitada, né? Dentro da atmosfera do espiritismo. Bom, já já nós vamos comentar com vocês, né? Os outros festivais, eventos, né? Que temos pelo calendário esotérico nessa semana, mas eu vou começar atendendo a galera que está assim de pergunta para Evelyn. Eu vou começar do Aura Pura, aí já já nós vamos para o WhatsApp para que dê tempo de você mandar a sua questão aí. Evelyn, são 4 oráculos, né, que você trouxe? Isso, eu trouxe o tarô, o baralho cigano, as runas e o Oga. Então vocês podem fazer uma pergunta objetiva, direcionada, o assunto que vocês quiserem saber, né? E aí vocês podem também escolher os oráculos. Qual é a diferença oracular? Isso me perguntam muito quando eu dou curso. Qual é o oráculo melhor, qual é o oráculo pior? Não existe isso. Não existe oráculo pior ou melhor. Existe a parte espiritual do oráculo. Então, quando você quer ancorar a energia dos deuses e deusas nórdicas, de Odin, deus das runas, você joga runas. Quando você quer ancorar a energia dos deuses e deusas celtas, né? Em especial o deus celta Ogma, você joga o Oga. Quando você quer ancorar a energia do povo do Oriente, povo cigano, povo das estrelas aí, né? Você joga o baralho cigano. Quando você quer ancorar a energia dos anjos, você joga o tarô. Então aí, dependendo da energia que vocês querem ancorar para a resposta, vocês falam aqui que a gente faz. E a pergunta tem que ser objetiva, direcionada. Essa questão dos anjos, é bom você explicar para a galera, né? Que muita gente não vê dessa forma, porque vai pelos arquétipos das cartas, né? Do que significa cada arquétipo. Explica para a galera de onde vem a questão da energia angelical. Então, quando a gente faz os estudos da origem do tarô, o tarô ele surgiu entre 1400 e 1600, na época da Renascença, né? Os primeiros oráculos que a gente... Tem um tarô que é muito antigo, até eu tenho do Visconde Sforza, né? É lindo esse tarô. É de 1440. O fundo dele parece que é de ouro, é todo dourado, né? Porque o tarô, ele era feito para dar, por exemplo, antigamente, os artesãos faziam tarô para dar de presente de casamento, né? E também era um jogo, o tarô, um jogo que fazia carteado em salão,
E aí ele foi começando a ter uma conotação mais esotérica, 1770, por aí. E com a Golden Dawn, né, em 1888, aí com a Golden Dawn que surgiu realmente a parte esotérica, com os grandes, o Papus, o Crowley, né, vários, o White. E ali o pessoal fazia uma meditação em cima de um tarô que era um tarô básico, e dessa meditação surgiram outros tarôs, e foi ali, a Golden Dawn ficou pouco tempo, né? Ficou pouquíssimo tempo, mas foi ali que foi o boom para começarem a surgir. Por que eu falo que o tarô tem energia dos anjos? Porque o que a gente tem conhecimento, o jogo primitivo do tarô, que é o tarô de Marselha, aquele jogo mais clássico, tradicional, que deu origem a esse monte de tarô, a gente tem várias cartas, principalmente nos arcanos maiores, que tem anjo. Uhum. Nós temos o próprio arcanjo Gabriel, que é a carta número 20, né, do tarô, que é o julgamento. Nós temos a carta da temperança, que é um anjo. No mundo, a gente tem um anjo também. Nos enamorados, a gente tem um anjo. Então, na minha visão, o tarô tem energia angelical. Mas, por exemplo, hoje eu tô com o tarô dos orixás. Eu vou orar, eu tô abrindo o quê? Os orixás. Uhum. Tem o tarô mitológico. São tarôs específicos, né? Que foram surgindo depois. Então, o tarô egípcio. Mas energias. O que a gente tem conhecimento, pelo menos na essa da Renascença, é o de Marselha. Ótimo. E vocês, para aprenderem, por exemplo, o mago vai ser sempre o mago no tarô egípcio, no tarô mitológico. A mensagem é a mesma. O louco vai ter sempre a mesma mensagem. Mas faz o sincretismo, né? Faz aquele sincretismo com o deus egípcio, com o deus mitológico grego-romano. Então vai fazer o louco, por exemplo, no tarô mitológico, ele é o Dionísio, né? Uhum. Então ele sai da caverna. Essa é a mitologia, ele sai do escuro e vai para o claro, para o desconhecido. Né? Então vai ter sempre a mesma... A imagem muda, a egrégora muda, mas tem... O sentido é o mesmo. Vamos para os atendimentos, então, que está assim de pergunta. Maria Gisele Cordeiro de Souza está dizendo bom dia. Ela é do dia 10 de novembro de 78 e quer um conselho da espiritualidade através do baralho cigano. Vamos ver, Maria. Maria Gisele Cordeiro de Souza. Então, hoje eu tô com um baralho cigano diferente, que é das fadas, tá vendo? É o baralho cigano, mas tem a energia do elemento ar, as fadas. Então, um conselho espiritual para ela, né? Então, eu tô aqui embaralhando o baralho cigano, vamos tirar uma cartinha aqui, ver o que sai aqui para ela como aconselhamento espiritual. Vamos ver o que as fadas trazem aí para você através do baralho cigano, né? Olha, sai a carta número 10 do baralho cigano, a carta da foice. Vamos fazer a redução. Isso é um 10, é um derivado, 1 mais 0, 1. Então, essa carta, ela traz um início transformador, onde você já tem uma experiência, porque tem do 1 ao 9, para cortar. Ela é uma das 3 cartas de corte do baralho cigano, cortar as coisas que existem essa necessidade de cortar para transformar. Uma carta de transformação. Qual é a imagem mais clássica da foice? É uma foice jogada assim num lugar onde tem os trigos e tem os montinhos de trigo. Então já cortou ali aquela plantação para vender, né? Para vender o trigo e para cortar na hora certa para o solo não apodrecer. Então a dica para você é essa. Tem coisa que tem que ser cortada na hora certa, né? E é uma carta, é a única carta do baralho cigano de vendas. Então aprenda a fazer o seu merchan, aprenda a divulgar as suas habilidades, né? E são cortes pontuais que limpam, uma carta de limpeza de corte, situações. E você tem essa capacidade porque ela é um 10, é um derivado. Então você use sua experiência para transformar. Ela traz transformações radicais com limpeza mesmo. Ótimo! Vamos atender agora a Jeane Coelho, do dia 28 de novembro de 76. A Jeane pede um conselho do tarô para a semana dela. Vamos ver, Jeane. Então vamos lá. Estou aqui também com o tarô derivado, né? O tarô dos orixás. Vamos ver um aconselhamento para essa semana, para você.
Vamos ver o que os orixás aconselham você fazer essa semana. Padrão de comportamento, né? Olha, sai a carta número 18, né, do tarô, a carta da Lua. A Lua, ela é uma carta de magia, de sensibilidade, de emotividade, né? Então, a Lua é uma semana que você tem que enxergar além do que estão te mostrando. Porque às vezes o que estão te mostrando pode estar embaçado, né? A Lua sai à noite, a Lua é a carta. Qual a palavra-chave da Lua? Segredos, mistérios, o que está oculto. Então, é uma semana mais de observação. A Lua não é uma carta de movimento yang, de vai para cima, não. Observe. Se a coisa estiver instável, fica quieta. A Lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente, minguante, é uma carta de instabilidade. Então, se você vê que a coisa não está firme, não está clara, observa, sinta, veja o que a pessoa está falando, é o que ela faz, mentalize realmente essa magia interna, né, da magia da sensibilidade, da emotividade para desvendar as coisas, desvendar o que está por trás. É uma carta de família, tá? Então as situações de família podem vir à tona aí para serem resolvidas, e ela é a carta do perdão também. Então, uma boa semana para praticar o Ho'oponopono, perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A Lua é a carta do auto-perdão. Na realidade, a dica é fazer uma reflexão emocional do seu passado, né, das emoções, traumas, dores, e internamente limpando. E é uma semana para cuidar da parte emocional e psicológica. A Lua é uma carta que fala da psicologia, cuidar dessa parte aí. E pode resolver também assuntos pendentes com mulheres. A Lua é o sagrado feminino que pode resolver questões com mulheres. Ok, na sequência Magda. Bom dia, Edu e Evelyn, tudo bem? É Magda Maria de Oliveira, do dia 27 de janeiro de 68. Vai ser atendida com tarô e pergunta: como será o meu mês de maio na saúde e no financeiro? Por favor, leia minha pergunta, gratidão. Lemos sua pergunta, Magda, vamos te responder. Então, saúde e financeiro, né? Isso. Vamos lá dar uma mensagem para ela com o tarô aqui dos orixás, embaralhando aqui o tarô dos orixás. Vamos ver a dica aqui para ela. Olha, sai a carta número 20 do tarô, a carta do julgamento. Essa é uma carta extremamente positiva. O julgamento é regido pelo arcanjo que rege 2025. Qual é o arcanjo que rege 2025? Arcanjo Gabriel, que ele é o comunicador, ele é o mensageiro, né? Então você traz uma proteção aí de arcanjo Gabriel. Ele é o arcanjo da comunicação. Essa carta é mediúnica, então você com inspiração para ir tocando as suas coisas aí, a inspiração tipo de mediunidade que vem de fora para dentro, então você tocando suas situações aí. É uma carta que fala também de família, de origens sendo resolvidas questões, né? E qual é a palavra-chave do julgamento? Colheita, merecimento, recompensa, né? Então é uma semana aí para você colher os frutos. É uma semana de colocar os pingos nos is. Olha o nome da carta: o julgamento. O juiz vai proferir um julgamento. O que ele vai resolver? Vai resolver aquela lide, aquela briga, né? Aquele processo, vai resolver aquilo, né? Então uma semana de solução, de resolução e de trazer as coisas do passado que estão paradas, estagnadas, à tona para serem resolvidas, né? A palavra-chave é resolução. Essa é uma carta que fala uma semana de não ter preguiça, né? Traga as coisas aí que estão pendentes e resolva através do diálogo, Arcanjo Gabriel ajudando. Você perguntou de saúde. Essa carta ela fala de tomar cuidado com a saúde do nosso DNA. Às vezes a família tem tendências de, às vezes a família tem, todo mundo é diabético, né? Então, cuidar da saúde, observando as tendências que a família tem. E quanto a trabalho tal, traz melhora, traz recompensa, traz chamamento, é uma carta de chamamento. Então, é uma carta extremamente positiva.
Ok, vamos agora agradar aí o nosso pessoal, nossa audiência, né? Você que está assistindo aí pela TV, por outros meios e mandou no WhatsApp, hora de atendê-lo. Tem pergunta? Tem! Olá, tudo bem? Bom dia para todos que estão assistindo. Gostaria de saber se vou ficar no meu emprego até o final do ano. É a Maria Kakuri Betonini, do dia 12 de agosto de 78. É de Cotia, Granja Viana. Valeu, galera de Cotia. Vamos responder para você, Mari. Vamos responder ela com as runas, Evelyn? Vamos lá. Então, se ela vai ficar no emprego até o final do ano. Isso. Então, vamos ver aqui a parte profissional, pedindo o ancoramento aqui de Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas. Então, vamos ver se você segura esse emprego até o final do ano. Olha, aqui sai uma runa que é uma runa de corte, né? Olha o caractere aqui, né? A inscrição rúnica, ela parece um alicatinho, né? O que o alicate corta? O excesso. O alicate corta a cutícula. Então, essa runa é uma runa de corte. Então, você tem que tomar cuidado para não ser cortada. E qual é a dica? A dica, essa runa é a 24, é a penúltima runa né, que tem a 25 em branca de Odin. Você tem uma experiência também para você mesmo cortar maus hábitos, padrões de pensamentos limitantes, né? Então, essa runa fala disso. Pedir ajuda, porque essa runa fala de família, fala de ancestralidade. Então, pedir ajuda para as pessoas mais velhas e trazer uma modificação de coisas aí que você está fazendo no seu trabalho, mas que são mais arcaicas. Ela pede, né, a palavra-chave é separação. Separar padrões que realmente não encaixam mais ao seu trabalho, né? E qual é a dica? Você tem uma experiência, vá se colocando no mercado, né? Porque como sai uma runa do alicatinho, de separação, é legal você já colocando essa experiência e vendo como que você está no mercado, se o mercado está, no que você trabalha, está receptivo. Ok, muito bom. Vamos atender outra pessoa, mensagem na tela. Bom dia, Edu e Evelyn. Meu nome é Fernanda Conceição Amiguini Elídio, do dia 22 de abril de 77. No meu trabalho, haverá mudança de gestão? Gostaria de saber se vai ser favorável para mim. Estou assistindo pela TV, canal 33.3 de São Bernardo do Campo. Excelente semana. Bom que está acompanhando a gente aí de São Bernardo. Beijo, Fernanda. Boa semana para você também. Vamos respondê-la com Ogan, Evelyn? Vamos lá, vamos ver aí se essa mudança de gestão vai ser bom para você. Vamos pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Vamos lá. Vamos aqui pedindo esse ancoramento. Vamos ver que árvore sai, né? O Ogan trabalha com as árvores. Olha, sai uma forfeda, sai a árvore número 21, né? É o álamo branco, com certeza. Essa forfeda é a primeira que abre, né? A gente tem 5 forfedas. Essa é uma árvore de abertura, né? Olha a imagem, é uma estrada com sol, com caminho aberto. O álamo branco, ela dá um aconselhamento para você que a cura é do interno para o externo, né? Então é um momento de você fazer uma reflexão interior, né? Achar as respostas dentro de você, porque através dessa reflexão interior, você vai conseguir olhar as situações com uma forma nova. Você vai conseguir olhar novas oportunidades. Então vão se abrir novas oportunidades, mas sempre, nunca vem do externo, tá? Vem do interno. Então a cura aqui do álamo branco é de dentro para fora. Essa árvore é uma árvore número 21 que dá um 3. Então traz o crescimento que você precisa, traz a expansão, né? E traz essa visão
às vezes uma mesma situação você vê de uma nova fase, de uma nova forma, né? Então vai ser melhor, é uma árvore extremamente positiva e é bem nessa época que você está passando aí de transição de gestão, né? Que traz ideias novas, então se adapte às ideias novas, vai ser benéfico. Muito bom, vamos atender outra pessoa. Pergunta na tela: bom dia, gostaria de receber mensagem do tarô. Roseli de Lima é do dia 30 de julho de 72. Quero saber se terei melhora financeira. Gratidão. Vamos ver, Roseli. Beijo e obrigado pela participação. Vamos lá. Então, vamos ver aqui através do tarô a sua parte financeira, dinheiro. Então, eu estou aqui embaralhando o tarô dos orixás, pedindo aí o aconselhamento para você. Vamos ver a carta que sai. Opa, sai uma das melhores cartas dos arcanos maiores, o Sol. Nos arcanos maiores a gente tem carta, o Sol e o Mundo são os sims do tarô, a essência é muito positiva do Sol e o Mundo, você tira uma delas, né? Essa carta, ela fala de amizade, de, qual é a palavra-chave? Cumplicidade, de se unir, as coisas clareando, você com mais energia para resolver as coisas. Você perguntou do financeiro. Por exemplo, na cartomancia, o Sol, ele é o as de ouros, né? O as, que é o elemento puro do naipe, ouros, que é a matéria, né? Então traz esse momento de revelação das situações, você com essa energia, é muito positivo o Sol, muito, é um sim, vai melhorar e você com pique para esclarecer tudo que não tá bom aí. Ótimo, vamos lá, mais uma, dá tempo? Solta na tela. Oi, bom dia, estou assistindo pela Astral TV, Luzia Inês da Silva, do dia 25 de fevereiro de 73. Quero saber o que está acontecendo comigo. Estou muito angustiada, quero saber pelo baralho cigano. Vamos ver, Luzia, o que o baralho pode te dizer nesse momento. Mas o ideal talvez uma consulta particular para explorar, né, com mais tempo a questão. Vamos ver. Então vamos ver aí essa angústia, né, o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, povo do Oriente, povo das estrelas. Vamos lá. Vamos ver que carta sai. Sai a carta número 3 do baralho cigano, a carta do navio. A carta do navio é uma carta tema de viagens, tá? Então, se você puder sair um pouquinho da rotina e fazer viagens, é melhor. Essa carta, ela é uma carta que você tem proteção da Iemanjá, né? Então, se você quiser fazer banhos também, é uma carta que fala das águas do navio. 3 fala de crescimento, de melhora, você sai dessa. Sabe por quê? Se você está angustiada, o navio traz um movimento para um novo rumo. É uma carta jupiteriana, uma nova abertura. E a dica para você sair dessa angústia também é isso, né? É trazer uma amplitude maior, ver as coisas com uma forma maior, né? A gente fala sair do mundinho, sair do quadradinho. Então, ó, se puder sair um pouquinho da rotina, fazer viagem, trazer essa visão mais ampla das coisas. E se puder acender aí, né, sai a Iemanjá, peça para Iemanjá levar lá para o fundo do mar essa angústia e que as ondas de Iemanjá tragam aí para você as boas novas, tá? Muito bom. Gente, para quem não foi atendido aqui no programa, porque não deu tempo, você pode marcar com a Evelyn também em particular. Eu vou passar o telefone dela, o WhatsApp, tá? Agende. As leituras têm de 1 hora. Tem também de perguntas, Evelyn, específicas? Tem. A leitura é 1 hora, 1h30. Eu uso 4 oráculos. A estrutura da consulta é assim: eu abro o tarô na mandala astrológica, tá? O tarô na mandala astrológica, ele vai falar sem você falar nada. Então vai sair financeiro, familiar, trabalho, saúde, espiritualidade, amigos, amor. Vou mapear os corpos, corpo mental, emocional, físico, psíquico, espiritual. O baralho cigano responde às perguntas objetivas direcionadas e as runas e o Ogam fecham. Então uma consulta bem completa. E tem limpeza também, né? Ótimo. Aí para você saber mais, manda mensagem no WhatsApp para ela, tá? Código 11, número 987886000. Gente, o programa está chegando ao fim. Quero agradecer a Evelyn, obrigado por começar a semana com a gente.
Obrigada pela sua oportunidade aqui, que dá, né, dá respondendo as perguntas aqui. Boa. Tá começando a semana aí com vocês. Semana que vem você volta com a gente. Com certeza. Galera, uma semana maravilhosa, repleta de bênçãos brilhantes para você e até amanhã. Tchau, tchau.